E aí, galera, novo vídeo agora sobre direito penal. Vamos destrinchar aqui artigo por artigo e comentar, pelo menos nos crimes contra a fé pública, né? Vamos pelo menos ver essa parte. Hoje, segunda aula, os crimes contra a administração. Então vamos lá, sem mais enrolações. Capítulo 2 da falsidade de título de outros papéis. Então aqui, ó, falsificação de papéis públicos, artigo 293, falsificar fabricando ou alterando. Então aqui a lei ela pune quem falsifica e quem altera o papel público. Então, quem falsifica ou altera selo destinado a controle tributário, papel de crédito público, que não seja moeda de curso legal, porque se for moeda já é um outro artigo, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito, de caixa econômico de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou de depósito ou calção, porque o poder público seja responsável. Bilhete, passe ou conhecimento de empresa de transporte administrada pela União. Pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena também quem usa, guarda, possui, detém qualquer dos artigos falsificados, né? Então, vamos grifar isso aqui. Importa, exporta, adquire, venda, troca, né? Cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação, selo falsificado destinado a controle tributário, importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém depósito, guarda, troca, que mais? Cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, industrial, produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado selo que destina a controle tributário, sem selo oficial nos casos em que a legislação determina obrigatoriedade. Parágrafo 2º, nossa, esse inciso é bem grande, hein? Parágrafo 2º, suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo, pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º, incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Então aqui, ó, quem usa também, de tudo isso aqui, incorre na mesma pena. Quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa fé, esse aqui cai bastante. Esse aqui eu vou retirar, porque nem tanto. Mas esse parágrafo 4º cai. Quem, em boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere este artigo em seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 5º, equipara-se a atividade comercial para os fins do inciso 3, ou, parágrafo 1º, de qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em vias, praças ou outros logradouros públicos e em residências. Então, resumindo, o artigo 93 você tem que saber que falsificar, fabricando, alterando, e geralmente esses papéis do artigo 293, eles têm um valor comercial, eles têm um valor para controle comercial do Estado. Então, selo destinado a controle tributário, papel de crédito público, são papéis que têm valores para o Estado. Vale postal, que mexe com valores do Estado. Então, em regra, é sobre isso. Mas não é isso que a banca vai cobrar. Geralmente, se ela for cobrar algo relacionado a falsificar ou fabricar papéis públicos, ela cobra aqui nesse parágrafo 4º, que diz assim, ó, quem usa ou restitui à circulação, embora recebido de boa fé, porque a lei ela pune só o cara que comete má fé, que comete dolo. Mas, embora recebido de boa fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere esse artigo que nós falamos, tudo isso aqui, depois de conhecer a falsidade. Então tem isso aqui, ó. Se ele recebe de boa fé e repassa para o mercado novamente, ele não é punido. Agora, se ele recebe de boa fé, depois conhece que aquele papel que ele está segurando é falso e ele restitui a circulação para ele não tomar um prejuízo, aí nesse caso a lei pune ele. Então a lei só vai punir o cara de boa fé que recebe, mas depois que ele conhece a falsidade e repassa. Ou seja, depois que ele conhece a falsidade e ele repassa, aí já não é mais boa fé para ele, né? É má fé. Então, se for cair tudo relacionado ao artigo 293, cai esse parágrafo 4º aqui, que é o que mais
Confunde. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação de qualquer dos papéis referidos nesse artigo, né? Ou seja, não basta se você tiver qualquer equipamento que utilize para falsificar esse tipo de papel, só em você possuir esses papéis, esse equipamento, adquirir, fornecer, guardar esse tipo de equipamento que falsifica papel público, você já é condenado por isso, ok? Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Então guarda isso aqui, ó, crimes contra a fé pública, o cara é funcionário público, aumenta-se a pena de sexta parte. E se ele está falando isso aqui, se o agente é funcionário público e comete esse crime, é porque não é um crime próprio de funcionário público, é um crime que qualquer pessoa pode cometer, tá? O artigo 293 e 294. Vamos avançar. Artigo 296. Falsificação do selo ou sinal público. Falsificar, fabricando ou alterando selo público destinado a autenticar atos oficiais da União dos Estados, selo ou sinal atribuído por lei ou entidade, pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Também incorre na mesma pena quem faz uso do selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outra pessoa ou em proveito próprio ou alheio, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas, né? Tipo, você fica usando os emblemas da Polícia Civil para ir nos locais. Então, tudo isso a lei pune. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta a pena da sexta parte. Ou seja, mesma coisa do outro, não é um crime próprio, qualquer pessoa pode cometer. E qual é a diferença da falsificação do selo ou sinal público para a falsificação de papéis públicos? A falsificação de selo ou sinal público, ela já fala logo aqui, ó. Então não tem como a banca ela tentar te induzir a erro, porque ó, falsificar selo público, selo ou sinal atribuído por lei ou entidade de direito público à autoridade do sinal. Então, é selo ou sinal. Selo, a diferença é isso. O restante aqui é papel, é bilhete, passe, talão, recibo. Nada aqui tem selo ou sinal. Tem selo destinado a controle tributário. Dá para confundir, tá, gente? Ó, vou mostrar uma coisa para vocês. Aqui, ó. Se eles falarem que a pessoa falsificou um selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributo, é falsificação de papéis públicos. E aí, quando ele colocar isso na questão, ó, a pessoa tentou falsificar um selo destinado a controle tributário, a pessoa ela pode ser induzida a vir aqui, ó, falsificação de selo ou sinal público. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, selo ou sinal atribuído por lei ou entidade. A diferença é que esse selo aqui é arrecadação de tributo. Então, quando é selo destinado à arrecadação de tributo, é falsificação de papéis públicos. Quando é selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, ou por lei ou entidade de direito público, autoridade de sinal público de tabelião, é falsificação do selo ou sinal público, tá? Pode dar uma confundida aqui, mas a Banca Vunesp, ela não chegou a cobrar isso aqui, tá? Pode cair uma primeira vez, mas se ela cobrar isso é muita maldade. Vamos avançar. Artigo 297. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Esse artigo 297 pode ser que ele caia bastante. Por quê? Porque aqui é a chamada falsidade material. Quer ver? Deixa eu ver se é a falsidade material. É a falsidade material. O que é falsidade material? O corpo é corrompido, mas a alma é verdadeira, né? Então o cara vai lá e produz um documento público que não existia. Ele tem uma máquina lá, ele produz um documento público. Por exemplo, o cara produziu uma certidão de óbito, né? Ele tem uma impressora que imprimiu uma certidão de óbito. E lá ele fez colocar essa informação de uma certidão de óbito. Então ele cria, aqui é falsidade material, falsificar no todo ou em parte documento público, alterar documento público verdadeiro. Que mais?
Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte. Ou seja, é um crime de qualquer pessoa pode cometer, tá? Qualquer pessoa. Esse tipo de crime aqui, sexta parte que aumenta. Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público emanado de entidade paraestatal, titular portador transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Quando se trata desse artigo, a VUNESP sempre cobra. E esse artigo ele cai muito mesmo. Por quê? Porque ele fala o que se equipara a documento público. E aí, ó, testamento particular já te induz a achar que isso é um documento particular, mas não é um documento público, né? A título ao portador transmissível por endosso, que é o cheque, também é um documento público. Ações de sociedade comercial te lembra sociedade privada, essas coisas, né? Mas é documento público. Livros mercantis é documento público. Então a lei ela coloca o testamento particular como um documento particular equiparado, e aí você acaba se confundindo muito para quem não estuda isso. Então esse parágrafo 2º ele merece muita atenção. Parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir, e aí ele vai dar uma série de coisas que é tudo relacionado à previdência, ó, na folha de pagamento, em documento de informações, seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, carteira de trabalho e Previdência Social, em documento contábil, qualquer outro documento relacionado com empresas perante a Previdência Social. Nas mesmas penas incorre quem omite documentos mencionados, né, contrato de trabalho, prestação de serviço, ou seja, tudo que tiver relacionado à previdência social e você insere ou faz inserir informações errôneas, falsas, né, vai lá, e não é falsidade ideológica, é falsidade de documento público. Mesmo que você só pegue um documento verdadeiro e insira uma informação errada, mas essa informação errada é para fazer prova perante a previdência social, não é falsidade ideológica. Essa inserção de informação errada para fazer prova perante a previdência social é falsidade de documento público. Isso aqui para cobrar é muito fácil e confunde muito a gente. Aí nós temos a falsificação de documento particular. Nós falamos nesse instante de falsificação de documento público e falsificação de documento particular. Falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. E aí vem essa falsidade de cartão, ó, parágrafo único. Para fim do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito, que é o famoso clonar cartão, né? Você clona um cartão, é equiparado a falsidade de documento particular, clonar cartão de débito ou crédito, beleza? Vamos lá, falsidade ideológica. Se nós aprendemos falsidade material, que eu falei que o corpo é sujo, mas a alma é limpa, já na falsidade ideológica, o corpo é limpo, mas a alma é suja, ou seja, a falsidade ideológica é uma informação errônea dentro de um documento verdadeiro. Então, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou ele inseriu, fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Gente, essa omissão aqui, ela tem um propósito. Por que você está mentindo? Você está mentindo porque você quer prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Então, se eu estou preenchendo uma ficha lá de um plano de saúde, e na ficha do plano de saúde pergunta qual é o meu time de futebol favorito, e eu falo que é um em vez de outro, eu nem estou criando uma obrigação, nem estou alterando a verdade sobre um fato juridicamente relevante, e nem estou prejudicando ninguém. Agora, se eu coloco lá nessa ficha que eu não tenho doença pré-existente, sendo que eu tenho doença pré-existente, então nesse caso, como isso iria alterar o valor do meu plano, como isso ia alterar o valor do meu atendimento e tudo mais, né? Então, nesse caso aqui, é uma falsidade ideológica, porque eu estou inserindo uma informação errada, eu estou omitindo uma informação errada, mas com um determinado intuito. Também tem que ter um intuito da pessoa, o que ela quer fazer com aquilo. E lembrando que se o intuito da pessoa é fazer prova perante a Previdência Social, não é falsidade ideológica. Mesmo que o documento seja verdadeiro e você insira uma informação errada no documento, né? Você altera um olerite para fazer prova perante a Previdência Social, é falsidade de documento
É falsidade, é o artigo anterior, que é falsificação de documento público, ok? A pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, reclusão de 1 a 3 anos e multa e 500 mil réis, que isso aqui é antigo, hein? 5 conto de réis se o documento é particular. Parágrafo único, se o agente é funcionário público que comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento e registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte, ou seja, é um crime que não é próprio, qualquer pessoa pode cometer, mas se é funcionário público, aumenta o crime de sexta parte. E graças a Deus que é de sexta parte, porque a banca pode colocar terça parte, pode colocar meio, pode colocar em dobro, metade, mas por enquanto até agora somente sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Reconhecer como verdadeira no exercício de função pública firma ou letra que não seja. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Gente, eu achava que esse era um crime próprio do cartorário. O cartorário vai lá e reconhece como verdadeira, no exercício da função dele, uma firma ou letra que não seja, né? Quando ele faz aquele reconhecimento de firma, reconhecimento de letra. Porque uma pessoa comum, ela não consegue fazer um reconhecimento de firma, né? Onde ela vai fazer como reconhecimento de firma? Não tem como. Mas a doutrina fala que esse é um crime que qualquer pessoa pode cometer. Eu achava que era só o cartorário, mas se tiver alguma situação em que qualquer pessoa possa reconhecer como verdadeira no exercício da função, firma ou letra que não seja, então ela é condenada por isso aqui. Mas para mim antes era um crime próprio de cartorário, que somente eles têm poder para fazer isso aqui, né? Vai que se houver alguma outra coisa, é só comentar aí. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Ó, a diferença é que isso aqui tem que habilitar alguém a obter cargo público. E se habilitar alguém a obter cargo público e você emite uma certidão ou um atestado ideologicamente falso, então você vai responder por esse crime aqui. Então, um exemplo, um diretor da escola lá que eu estudei certificou que eu tenho ensino médio completo, mesmo sem eu ter um ensino completo, ele foi lá e preencheu lá as informações para eu adquirir um cargo público que eu passei, um concurso público que eu passei. Em regra, seria falsificação de documento, em regra seria falsidade ideológica, porque o cara está pegando um documento público e inserindo informação falsa. Mas se a intenção é que eu adquira um cargo público, então é certidão ou atestado ideologicamente falso. Minha intenção era que eu pegar aquele documento e apresentar para o Estado para mim poder trabalhar. Então, se a intenção da pessoa for adquirir um cargo público, a lei ela pune com mais rigor, tá? Então, é mais ou menos isso aqui. Aí, que mais? Falsificação material de atestado ou certidão. Falsificar no todo ou em parte atestado ou certidão, ou alterar teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato e circunstância que habilite alguém a obter cargo público. É a mesma coisa do artigo anterior, só que o artigo anterior é uma falsidade ideológica para obter cargo público. E aqui é uma falsidade material, em que você cria um documento, cria um histórico escolar que não existe para obter um cargo público. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se a pena privativa de liberdade. Ok? Vamos ver se tem mais aqui. Falsidade de atestado médico. A falsidade de atestado médico é dar ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. E esse cai muito. Cai muito por quê? Porque aqui é só o médico e não é o dentista. Por mais que o dentista ele goste de ser chamado de doutor, por mais que o advogado ele goste de ser chamado de doutor, né? Por mais que o enfermeiro possa, a partir de agora, prescrever medicamentos e tudo, mas só quem pode dar atestado médico
é o médico. Então, dá ao médico, no exercício da sua profissão, atestado falso. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também a pena de multa. Ou seja, o médico, apenas o médico com CRM é quem pode fazer esse tipo de crime. É um crime próprio. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Então, esse aqui é muito fácil. Por quê? Porque você não pode reproduzir selo ou peça filatélica. O que seria um selo ou peça filatélica? Não sei. Eu imagino aquelas figurinhas da Copa de 2002 que elas valem muito dinheiro. Tem um álbum com as figurinhas dessas que valem muito dinheiro. E você não pode reproduzir esse tipo de figurinha, salvo, sem precisar do consentimento do criador, se você colocar atrás da figurinha dizendo que ela não tem valor econômico. E aí, se ela não tem valor econômico, você pode reproduzir quantas você quiser e não vai ser condenado por isso, tá? Então, aqui, esse artigo, se ele for cair, é isso aqui, ó. Salvo. E o salvo, ele sempre cai, ok? Mas esse artigo, ele é muito propenso a cair por causa disso aqui, ó, dessa exceção. Na mesma pena, incorre quem, para fins de comércio, faz uso do selo da peça filatélica. Aí nós temos aqui uso de documento falso. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o artigo 290 a 302, pena combinada a falsificação. Ou seja, de todos os artigos que nós lemos agora, se você fizer o uso deles, você também é condenado como se você estivesse fabricando ou inserindo a informação errônea, porque o intuito da lei aqui é punir tanto quem fabrica, tanto quem insere a informação errada, quanto quem faz o uso também, que é para desestimular a pessoa a não querer utilizar esse tipo de documento, tá? Supressão de documento, destruir, suprimir ou ocultar em benefício próprio de outrem ou em prejuízo alheio documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público e reclusão de 1 a 5 anos. Então o cara pegou um tipo de documento que teve posse e foi lá e suprimiu, rasgou, amassou, fez tudo, né, que ele não poderia dispor daquele tipo de documento. Então ele vai responder por esse tipo de crime aqui. Não tem muita... Lá na frente nós vamos ver extravio de livro, alguma coisa relacionada a isso, mas é lá na frente. Aí quando a gente for ver sobre extravio, aí eu volto para mostrar a diferença entre supressão de documento e o extravio, tá? Falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem e proveito próprio ou alheio para causar dano a outra pessoa. Pena de detenção de 1 a 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. E artigo 308, usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outra para que se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro, pena de detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constituir crime de elemento mais grave. Qual é a diferença aqui entre os dois? Ó, o crime de falsa identidade, ele tem dois tipos de crime. Um é você se passar por uma pessoa. Se passar por uma pessoa, mesmo sem apresentar nenhum documento, é crime? Se você fizer isso para obter vantagem, proveito próprio ou alheio para causar dano a outra pessoa, é um tipo de crime, né? Você chega lá e se passa como filho do dono da Gol e da aviação, né, das linhas aéreas Gol, e chega lá num determinado evento e ganha as coisas. E o outro é você utilizar o documento de uma pessoa e como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, ou alguma coisa, né, dessa natureza. Você utilizar documento de outra pessoa se passando por outra pessoa também é crime. Então, você se atribui àquela pessoa e obtém uma vantagem. Você diz que é ela e obtém uma vantagem. E o outro, você usa o documento dessa pessoa. É mais ou menos isso. Aí depois nós vamos ver fraudes em certames de interesse público. Deixa eu ver quantos minutos tá. Tá rápido o vídeo, 23 minutos, tá bom, ainda dá para falar sobre isso. Fraudes em certames de interesse público. Então, ó, artigo A, 311A é um artigo novo. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar si ou outro ou de comprometer a credibilidade de certame, conteúdo sigiloso de concurso público, né? Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar si ou a outro, concurso público, avaliação, processo seletivo para ingresso no ensino superior, o exame ou processo seletivo previstos em lei, pena de reclusão de 1 a
4 anos. Parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem permita ou facilita por meio de acesso pessoas não autorizadas à informação no caput. Parágrafo 2º, se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, 2 a 6 anos. Aumenta-se a pena se 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Ou seja, não é um crime próprio de funcionário público, é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa, só que aqui merece uma atenção, porque o crime, a pena aumenta de a 1/3 parte. Nós vimos, desculpem, que durante todo isso aumentava o crime da 6ª parte. Aqui é 1/3. Esse artigo miserável podia colocar 6ª parte, mas ele colocou que a pena aumenta para 1/3 se a pessoa utiliza ou divulga indevidamente com o fim de beneficiar-se ou a outrem ou de comprometer a credibilidade de um concurso público, ok? É a pessoa que divulga gabarito, que divulga provas, que trabalha lá dentro do certame, por exemplo, a pessoa trabalha dentro da VUNESP e começa a divulgar gabarito, e aí prejudica concurso público, avaliação, exame, tudo isso aí. Então, tem uma pena mais grave e aumenta-se a pena de 1/3 parte, 1/3 aqui, 1/3. Não é 1/6 igual como nós estávamos vendo aqui. Aí agora nós vamos ver dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral, mas vai ficar para uma próxima aula. Por enquanto, a aula fica até o 311. Valeu!